Seção 8 dos Procuradores Regionais do Trabalho. Artigo 110. Os Procuradores Regionais do Trabalho serão designados para oficiar junto aos Tribunais Regionais do Trabalho. Parágrafo único. Em caso de vaga ou de afastamento de Subprocurador-Geral do Trabalho por prazo superior a 30 dias, poderá ser convocado pelo Procurador-Geral, mediante a aprovação do Conselho Superior, Procurador Regional do Trabalho para substituição. Artigo 111. Os Procuradores Regionais do Trabalho serão lotados nos ofícios nas Procuradorias Regionais do Trabalho, nos Estados e no Distrito Federal. Seção 9. Dos Procuradores do Trabalho. Artigo 112. Os Procuradores do Trabalho serão designados para funcionar junto aos Tribunais Regionais do Trabalho e, na forma das leis processuais, nos litígios trabalhistas que envolvam especialmente interesses de menores e incapazes. Parágrafo único. A designação de Procurador do Trabalho para oficiar em órgãos jurisdicionais diferentes dos previstos para a categoria dependerá de autorização do Conselho Superior. Artigo 113. Os Procuradores do Trabalho serão lotados nos ofícios nas Procuradorias Regionais do Trabalho, nos Estados e no Distrito Federal. Seção 10. Das Unidades de Lotação e de Administração. Artigo 114. Os ofícios na Procuradoria-Geral do Trabalho e nas Procuradorias Regionais do Trabalho nos Estados e no Distrito Federal são unidades de lotação e de administração do Ministério Público do Trabalho. Artigo 115. A estrutura básica das unidades de lotação e de administração será organizada por regulamento nos termos da lei. Capítulo 3 do Ministério Público Militar. Seção 1. Da competência, dos órgãos e da carreira. Artigo 116. Compete ao Ministério Público Militar o exercício das seguintes atribuições junto aos órgãos da Justiça Militar. Inciso 1. Promover privativamente a ação penal pública. Inciso 2. Promover a declaração de indignidade ou de incompatibilidade para o oficialato. Inciso 3. Manifestar-se em qualquer fase do processo, acolhendo solicitação do juiz ou por sua iniciativa, quando entender existente interesse público que justifique a intervenção. Artigo 117. Incumbe ao Ministério Público Militar, inciso 1, requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial militar, podendo acompanhá-los e apresentar provas. Inciso 2. Exercer o controle externo da atividade da Polícia Judiciária Militar. Artigo 18. São órgãos do Ministério Público Militar. Inciso 1. O Procurador-Geral da Justiça Militar. Inciso 2. O Colégio de Procuradores da Justiça Militar. Inciso 3. O Conselho Superior do Ministério Público Militar. Inciso 4. A Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Militar. Inciso 5. A Corregedoria do Ministério Público Militar. Inciso 6. Os Subprocuradores Gerais da Justiça Militar. Inciso 7. Os Procuradores da Justiça Militar. Inciso 8. Os Promotores da Justiça Militar. Inciso 119. A
carreira do Ministério Público Militar é constituída pelos cargos de Subprocurador-Geral da Justiça Militar, Procurador da Justiça Militar e Promotor da Justiça Militar. Parágrafo único. O cargo inicial da carreira é o de Promotor da Justiça Militar e o do último nível é o de Subprocurador-Geral da Justiça Militar. Seção 2. Do Procurador-Geral da Justiça Militar. Inciso 120. O Procurador-Geral da Justiça Militar é o chefe do Ministério Público Militar. Inciso 121. O Procurador-Geral da Justiça Militar será nomeado pelo Procurador-Geral da República dentre integrantes da instituição com mais de 35 anos de idade e de 5 anos na carreira, escolhidos em lista tríplice, mediante voto plurinominal, facultativo e secreto, pelo Colégio de Procuradores para um mandato de 2 anos, permitida uma recondução, observado o mesmo processo. Caso não haja número suficiente de candidatos com mais de 5 anos na carreira, poderá concorrer à lista tríplice quem contar com mais de 2 anos na carreira. Parágrafo único. A exoneração do Procurador-Geral da Justiça Militar antes do término do mandato será proposta pelo Conselho Superior ao Procurador-Geral da República, mediante deliberação obtida com base em voto secreto de 2/3 de seus integrantes. Artigo 122. O Procurador-Geral da Justiça designará, dentre os subprocuradores gerais, o Vice-Procurador-Geral da Justiça, que o substituirá em seus impedimentos. Em caso de vacância, exercerá o cargo o vice-presidente do Conselho Superior até o seu provimento definitivo. Artigo 123. Compete ao Procurador-Geral da Justiça Militar exercer as funções atribuídas ao Ministério Público Militar junto ao Superior Tribunal Militar, propondo ações cabíveis e manifestando-se nos processos de sua competência. Artigo 124. São atribuições do Procurador-Geral da Justiça. Inciso 1. Representar o Ministério Público Militar. Inciso 2. Integrar como membro nato e presidir o Colégio de Procuradores da Justiça Militar, o Conselho Superior do Ministério Público da Justiça Militar e a Comissão de Concurso. Inciso 3. Nomear o Corregedor-Geral do Ministério Público Militar, segundo lista tríplice, elaborada pelo Conselho Superior. Inciso 4. Designar um dos membros e o corregedor da Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público. Inciso 5. Designar, observados os critérios da lei e os estabelecidos pelo Conselho Superior, os ofícios em que exercerão suas funções os membros do Ministério Público Militar. Inciso 6. Decidir, em grau de recurso, os conflitos de atribuições entre os órgãos do Ministério Público Militar. Inciso 7. Determinar a abertura de correição, sindicância ou inquérito administrativo. Inciso 8. Determinar a instauração de inquérito ou processo administrativo contra servidores dos serviços auxiliares. Inciso 9. Decidir processo disciplinar contra membro da carreira ou servidor dos serviços auxiliares, aplicando as sanções que sejam de sua competência. Inciso 10. Decidir, atendida a necessidade do serviço, sobre: alínea A, remoção a pedido ou por permuta; alínea B,
alteração parcial da lista bienal de designações. Inciso 11. Autorizar o afastamento de membro do Ministério Público Militar ouvido o Conselho Superior nas hipóteses da lei. Inciso 12. Dar posse aos membros do Ministério Público Militar. Inciso 13. Designar membro do Ministério Público Militar para, inciso 1, funcionar nos órgãos em que a participação da instituição seja legalmente prevista, ouvido o Conselho Superior. A linha B. Integrar comissões técnicas ou científicas relacionadas às funções da instituição, ouvido o Conselho Superior. A linha C. Assegurar a continuidade dos serviços em caso de vacância, afastamento temporário, ausência, impedimento ou suspeição do titular, na inexistência ou falta do substituto designado. Inciso 14. Homologar, ouvido o Conselho Superior, o resultado do concurso para ingresso na carreira. Inciso 15. Fazer publicar o aviso de existência de vaga na lotação e na relação bienal de designações. Inciso 16. Propor ao Procurador-Geral da República, ouvido o Conselho Superior, a criação e extinção de cargos da carreira e dos ofícios que devam ser exercidas suas funções. Inciso 17. Elaborar a proposta orçamentária do Ministério Público Militar, submetendo-a ao Conselho Superior. Inciso 18. Encaminhar ao Procurador-Geral da República a proposta orçamentária do Ministério Público Militar após sua aprovação pelo Conselho Superior. Inciso 19. Organizar a prestação de contas do exercício anterior, encaminhando-a ao Procurador-Geral da República. Inciso 20. Praticar atos de gestão administrativa, financeira e de pessoal. Inciso 21. Elaborar o relatório de atividades do Ministério Público Militar. Inciso 22. Coordenar as atividades do Ministério Público Militar. Inciso 23. Exercer outras atribuições previstas em lei. Artigo 125. As atribuições do Procurador-Geral da Justiça Militar previstas no artigo anterior poderão ser delegadas. Inciso 1. Ao coordenador da Câmara de Coordenação e Revisão, as dois incisos 13, a linha C e 22. Inciso 2. Ao Procurador da Justiça Militar, as dos incisos 1 e 20. Seção 3. Do Colégio de Procuradores da Justiça Militar. Inciso 121. O Colégio de Procuradores da Justiça Militar, presidido pelo Procurador-Geral da Justiça Militar, é integrado por todos os membros da carreira em atividade no Ministério Público da Justiça Militar. Artigo 127. Compete ao Colégio de Procuradores da Justiça Militar, inciso 1, elaborar, mediante voto plurinominal, facultativo e secreto, lista tríplice para a escolha do Procurador-Geral da Justiça Militar. Inciso 2. Opinar sobre assuntos gerais de interesse da instituição. Parágrafo 1º. Para os fins previstos no inciso 1, prescindir-se-á de reunião do Colégio de Procuradores, procedendo-se segundo dispuser o seu regimento interno, exigido o voto da maioria absoluta dos eleitores. Parágrafo 2º. Excepcionalmente, em caso de interesse relevante da instituição, o Colégio de Procuradores reunir-se-á em local designado pelo Procurador-Geral da Justiça Militar, desde que convocado por ele ou pela maioria de seus membros. Parágrafo 3º. O regimento interno do Colégio de Procuradores Militares disporá sobre seu funcionamento.
Seção 4. Do Conselho Superior do Ministério Público Militar. Artigo 128. O Conselho Superior do Ministério Público Militar, presidido pelo Procurador-Geral da Justiça Militar, tem a seguinte composição. Inciso 1. O Procurador-Geral da Justiça Militar e o Vice-Procurador-Geral da Justiça Militar. Inciso 2. Os Subprocuradores-Gerais da Justiça Militar. Parágrafo único. O Conselho Superior elegerá o seu vice-presidente, que substituirá o presidente em seus impedimentos e em caso de vacância. Artigo 129. O Conselho Superior do Ministério Público Militar reunir-se-á ordinariamente uma vez por mês, em dia previamente fixado e, extraordinariamente, quando convocado pelo Procurador-Geral da Justiça Militar ou em proposta da maioria absoluta de seus membros. Artigo 130. Salvo disposição em contrário, as deliberações do Conselho Superior serão tomadas por maioria de votos presente a maioria absoluta dos seus membros. Parágrafo 1º. Em caso de empate, prevalecerá o voto do presidente, exceto em matéria de sanções, caso em que prevalecerá a solução mais favorável ao acusado. Parágrafo 2º. As deliberações do Conselho Superior serão publicadas no Diário da Justiça, exceto quando o regimento determine sigilo. Artigo 131. Compete ao Conselho Superior do Ministério Público Militar, inciso 1, exercer o poder normativo no âmbito do Ministério Público Militar, observados os princípios desta lei complementar, especialmente para elaborar e aprovar, inciso 1, o seu regimento interno, o do Colégio de Procuradores da Justiça Militar e o da Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Militar. A linha B. As normas e as instruções para o concurso de ingresso na carreira. A linha C. As normas sobre as designações para os diferentes ofícios do Ministério Público Militar. A linha D. Os critérios para distribuição de inquéritos e quaisquer outros feitos no Ministério Público Militar. A linha E. Os critérios de promoção por merecimento na carreira. A linha F. O procedimento para avaliar o cumprimento das condições do estágio probatório. Inciso 2. Indicar os integrantes da Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público. Inciso 3. Propor a exoneração do Procurador-Geral da Justiça Militar. Inciso 4. Destituir, por iniciativa do Procurador-Geral do Ministério Público Militar e pelo voto de 2/3 de seus membros, antes do término do mandato, o Corregedor-Geral. Inciso 5. Elaborar a lista tríplice destinada à promoção por merecimento. Inciso 6. Elaborar a lista tríplice para Corregedor-Geral do Ministério Público Militar. Inciso 7. Aprovar a lista de antiguidade do Ministério Público Militar e decidir sobre as reclamações a ela concernentes. Inciso 8. Indicar o membro do Ministério Público Militar para promoção por antiguidade, observado o disposto no artigo 93, inciso 2, a linha D da Constituição Federal. Inciso 9. Opinar sobre a designação de membro do Ministério Público Militar para, a linha A, funcionar nos órgãos em que a participação da instituição seja legalmente prevista. A linha B, integrar comissões técnicas ou científicas relacionadas às funções da instituição. Inciso 10. Opinar sobre o afastamento temporário de membro do Ministério Público Militar. Inciso 11. Autorizar a designação em caráter excepcional de membro do Ministério Público Militar para exercício de atribuições processuais perante juízos, tribunais ou ofícios diferentes dos estabelecidos para cada categoria. Inciso 12.
determinar a realização de correções e sindicâncias e apreciar os relatórios correspondentes. Inciso 13. Determinar a instauração de processos administrativos em que o acusado seja membro do Ministério Público Militar, apreciar seus relatórios e propor as medidas cabíveis. Inciso 14. Determinar o afastamento preventivo do exercício de suas funções de membro do Ministério Público Militar, indiciado ou acusado em processo disciplinar e seu retorno. Inciso 15. Designar a comissão de processo administrativo em que o acusado seja membro do Ministério Público Militar. Inciso 16. Designar sobre o cumprimento do estágio probatório por membro do Ministério Público Militar, encaminhando cópia da decisão ao Procurador-Geral da República, quando for o caso, para ser efetivada sua exoneração. Inciso 17. Decidir sobre remoção e disponibilidade de membro do Ministério Público Militar por motivo de interesse público. Inciso 18. Autorizar, pela maioria absoluta de seus membros, que o Procurador-Geral da República ajuize a ação de perda de cargo contra membro vitalício do Ministério Público Militar nos casos previstos nesta lei complementar. Inciso 19. Opinar sobre os pedidos de reversão de membro da carreira. Inciso 20. Aprovar a proposta de lei para o aumento do número de cargos de carreira e dos ofícios. Inciso 21. Deliberar sobre a realização de concurso para ingresso na carreira, designar os membros da comissão de concurso e opinar sobre a sua homologação dos resultados. Inciso 22. Exercer outras funções atribuídas em lei. Parágrafo 1º. Aplicam-se ao Procurador-Geral e aos demais membros do Conselho Superior as normas processuais em geral pertinentes aos impedimentos e suspeição dos membros do Ministério Público. Parágrafo 2º. As deliberações relativas aos incisos 1, alíneas A e E, 11, 13, incisos 11, 13, 14, 15 e 17, somente poderão ser tomadas com voto favorável de 2/3 dos membros do Conselho Superior